Para mim foi uma coisa incrível, porque quando eu tive o luto que mais me doía, que foi a morte do meu marido com câncer, eu não tive tempo de ter luto, porque eu tinha 3 filhos para criar e eu tinha que trabalhar. Então, na realidade, eu não consegui ficar deitada numa cama chorando aquela perda, nem por 24 horas. Nós enterramos ele num sábado, domingo já estava se vendo papelada, segunda-feira eu já estava em todas as repartições, e eu estava de plantão, eu era enfermeira nessa época. E vir aqui foi trabalhar esse luto que eu não tinha trabalhado há 12 anos. E foi a partir desse treinamento que eu parei de acordar todos os dias e dizer para mim, meu Deus, Zé Carlos morreu. Todos os dias eu fazia isso, até vir a esse treinamento. Eu pude ressignificar, entrar em contato com essa dor. Eu me proporcionei chorar. Está aqui os dois, para não dizerem. Eu chorei da hora que eu entrei, a hora que eu saí, e eu me proporcionei viver essa dor, porque era uma dor gigante. Eu estava com ele dos 13 aos 39, o amor da minha vida. Então, assim, me dei o direito de sofrer, de entender, de ressignificar. E olhar para mim, nessa pós-morte, que mulher incrível, que criei 3 filhos com valores, que me superei, que passei por cima de dores, de dificuldade financeira, de luta, de batalha, e criei 3 filhos médicos. Olha que incrível, sozinha. Me mudei para o Rio de Janeiro, porque eles queriam fazer o FRJ. Vim para cá. Então, quer dizer, tudo isso foi uma grande superação, mas eu não tinha tido tempo do luto. Então, digo sempre isso ao Edu e ao Dr. Stephen, graças a Deus, eu elaborei o meu luto em 2 dias, porque as atividades dele, elas são internas, elas não são na mente consciente. Então, elas são pequenas e definitivas. Nunca mais eu sofri. Eu não podia falar no Zé Carlos que eu chorava. Eu estava fora do curso e eu falava dele, eu chorava. Hoje eu falo com ele com orgulho, com tudo que ele me ensinou e com meus 3 filhos maravilhosos que ele deixou. Então, fazer isso, para mim, foi a maior libertação da minha vida. Bom, eu sou psicóloga, sexóloga, treinadora comportamental também. E eu já fiz vários cursos, várias vivências, treinamentos de imersão. E eu sempre tive muita vontade, assim, eu morei aqui em São Paulo, hoje eu sou de Curitiba, mas eu morei 7 anos aqui. E eu sempre tive vontade de aprender a como lidar com perdas e lutos para eu ajudar os meus pacientes no consultório. E eu sempre tive esse desejo, e, de repente, mais do que de repente, do nada, né, o universo, apareceu esse curso. Não sabia o que era, nem sabia o que era CT. Recebi um convite na terça-feira. E resolvi vir na quinta. Falei, eu vou, porque eu sempre tive vontade de fazer. Só que eu vim aqui achando que eu vim para ajudar os meus pacientes. Eu também. Quando chegou aqui, desde que a hora que eu entrei, a hora que eu saí, eu chorei, eu e mais 48 participantes. E aí, aqui, foi um momento assim, muito diferente de tudo que eu tinha vivido. Eu me separei, eu fui casada há 25 anos, e sofri uma separação muito dolorosa, que eu achava que estava tudo resolvido. Faz 7 anos isso. Chego aqui, Dr. Stephen, foi uma pessoa que me surpreendeu muito, foi assim impactante na minha vida. Eu falei, meu Deus, de onde que veio esse ser, né? E aqui, no curso, me levou a perceber que eu não tinha resolvido caramba nenhuma do meu casamento. Eu não tinha enterrado o meu esposo. E aqui, nesse curso de perdas, eu percebi que estava tudo mal resolvido. E aqui que foi a minha cura, gente, em relação ao meu casamento. Então, aqui, para mim, foi assim um dos melhores
cursos que eu pude vivenciar na minha vida. Foi um curso transformador, fiz até um depoimento, e depois que eu conheci essa pessoa, essa equipe, o Dr. Steve, eu falei para mim mesma, não vou largar nunca dessa turma, Dr. Steve, enquanto estiver vivo, e eu também, e a minha colega também falou, ela já fez outros cursos, e aqui estou eu, né, para agradecer e aprender mais. Gratidão, né, por essa oportunidade de poder. Hoje também estou dando aula na PUC sobre esse tema, viu? Levei o livro e estou estudando, e montei aulas, e estou trabalhando isso com as minhas alunas da melhor idade. Então, gratidão por esse momento. Uhul! Obrigado. Eu também vim aqui com a intenção primária de poder ser a colaboração para os meus clientes. Eu sou coaching, e de 2 anos e meio para cá, que eu não paro de frequentar o ACT, né, também é minha paixão, não vou parar, viu? Eu venho em tudo. Eu estou incorporando a hipnose ericksoniana nos processos de coaching, que eu acho que os processos de coaching são boas ferramentas de perfis comportamentais. Porém, é disso que as pessoas precisam para encontrar o seu caminho. Então, quando eu vim fazer o luto, eu falei, eu posso ser colaboração para esses clientes, que nós temos perdas toda hora, né, nos mais diversos aspectos da nossa vida. Mas a minha mãe faleceu há 3 anos e meio. Eu cuidei dela, fui responsável por ela dos 38 aos 61 anos. Eu tenho 64. E foi um processo longo, um processo muito delicado, porque ela era uma pessoa incrível, mas ela foi adquirindo patologias, 2 degenerativas neurológicas e várias outras degenerativas ao longo desses 23 anos, e eu me responsabilizei por ela, com muito carinho, de forma muito lúdica, porque foi uma forma de eu demonstrar a gratidão que eu tinha por ela. Ela foi uma mãe excepcional na minha infância, na minha adolescência, e foi muito especial para as minhas filhas. Então, eu falei, vou encarar essa. Meus irmãos estavam distantes, não puderam participar. E aí, eu notei no processo, no curso, e eu já havia comprado o livro quando ele lançou, e dei uma geral. Mas eu notei que, no processo, eu tinha feito o processo de luto pela minha mãe, lentamente, por mim mesma, by myself. E ele demorou para mim 2 anos e pouquinho. E eu senti o dia, eu estava na estrada, voltando de uma aula que eu dei em Santos, tipo madrugada, eu senti que, naquele momento, eu estava entregando assim o processo. Então, o da minha mãe aconteceu lentamente, mas ele aconteceu. Só que, quando eu tinha 30 anos, o meu pai faleceu. Eu estava no norte da Espanha. E foi muito incrível, porque ele era um homem excepcional. E ele faleceu jovem. Ele teve um AVC dormindo e foi embora. E foi muito incrível, porque nós tínhamos também um relacionamento muito bom. Ele era muito espiritualizado, era um homem assim que tinha uma cultura belíssima, e nós conversávamos muito, porque, desde pequena, ele falava assim que... Eu perguntava para ele, às vezes, que eu ia aos hospitais com ele de hanseníase e de fogo selvagem, e ele fazia um trabalho energético com esses pacientes. Eu era muito pequena, eu tinha 6 anos quando eu o acompanhava. E eu falava para ele, como é que o senhor pode levar uma criancinha num hospital de hanseníase ou de fogo selvagem para fazer um apoio energético de prece com o senhor? Olhe para mim. Aí ele dizia para mim, você realmente é uma criancinha, você está num corpo de criança, mas o seu espírito é imortal, e ele tem muita idade. E nós crescemos naquele papo transcendental, entendeu?
E eu lembro que, nessa época que eu fui para a Espanha para passar 3 meses, porque meu marido foi fazer um trabalho lá por 2 meses, ficou 2 anos. A gente se encontrava eventualmente, mas ele falou, vai, minha filha. Vai, minha filha. Depois do Natal e do Ano Novo. Eu falei, que isso? Para que o senhor está me mandando embora desse jeito? Ele falava assim, você deve ter muitas férias vencidas na empresa. Eu tinha 3 meses de férias vencidas. E fui. Fiquei lá, almocei com eles, logo após Ano Novo, era aniversário de casamento deles, e fui. Fui para a Espanha. 15 dias depois, ele faleceu dormindo. E ele fez mensagens muito significativas para mim naquele dia, naquele almoço. Tipo assim, beijou a minha mão, que não era um hábito que ele tinha, e acariciou a minha mão e disse para mim, você foi muito especial no meu aprendizado de vida. Porque ele era filho de imigrantes italianos, pessoas que vieram naqueles navios na Primeira Guerra, muito sofridas e muito endurecidas, e chegaram aqui, foram trabalhar na lavoura, sem terem nem habilidades para isso. E aí, ele era boníssimo, mas calado. E eu sentia falta nele dele ser mais expressivo na maneira assim de demonstrar o carinho e o amor. Ele não sabia abraçar, ele não sabia beijar. Minha mãe era assim, expansiva. Então, eu comecei com os meus 15 anos a fazer uma terapia, e o meu terapeuta, que era o melhor amigo do meu pai, ele falava assim, ensine-o. Se você quer ser abraçada, ou se você quer ser beijado pelo seu pai, ensine-o a abraçar e a beijar. Então, foi. E os meus irmãos falavam, 10 anos depois, ele se tornou um beijoqueiro. Ele é seu puxa-saco. Porque eu trabalhava na França nessa época e eu trazia as colônias que ele gostava, as águas de colônias. Então, enfim, a gente tinha um relacionamento muito gostoso. E ele praticamente me empurrou para essa viagem e faleceu durante. E conversávamos muito sobre a morte, muitas vezes, porque ele falava, provavelmente eu vou morrer antes de você, porque eu sou mais velho. Eu quero que você encare isso com muita gratidão e com muita alegria. Porque você já imaginou a responsabilidade, eu falecendo, e todo mundo aqui arrancando os cabelos, e eu ter que facear isso? Então, a gente tinha esse papo. E, quando eu voltei da Espanha, eu voltei rápido, e eu disse para minha mãe, enterre o papai, porque ele morreu de madrugada. Meus irmãos chegaram a tempo, só que eu cheguei 24 horas depois. E eu fiz um processo diferente. Eu peguei todas as flores que chegaram para ele depois e levei embaixo da parreira que ele amava, na chácara, e, naquele dia seguinte, à tarde, nós fizemos uma outra prece para ele. E, naquele dia do processo de luto, aconteceu uma coisa muito fantástica. Eu acho que eu nem expressei isso para o Dr. Stephen, nem para o Eduardo, porque eu fiz minha despedida para o meu pai, mas tem um momento que nós que já fizemos, não vamos comentar com vocês, que as pessoas vão e depositam lá a sua dor nesse processo. O Dr. Stephen é muito especial nisso. E eu fui lá e fiz, sim, um depósito, mas eu depositei a minha gratidão para ele. A gratidão dele ter me ensinado tantas coisas tão especiais. Na realidade, ele falou que eu o ensinei a amar. Ele beijou a minha mão naquele dia, porque eu estava saindo para o aeroporto, e falou assim, você foi mais que uma filha, você foi quase uma mãezinha carinhosa que me ensinou a amar. Mas foi ele que me ensinou. E, naquele momento, daquele momento especial do cursinho, do workshop, que, se vocês não fizeram, façam, porque é magnífico, eu disse a ele, eu sou muito grata. Eu não tinha tristeza pela morte do meu pai, eu consegui fazer isso de maneira magnífica. Mas eu queria formalizar para ele, de uma maneira assim, sagrada, o quanto eu o amei, o quanto eu não fiquei triste, porque ele me falava que eu iria entristecê-lo, o quanto eu senti
uma imensa gratidão dele me ensinar tantas coisas e falando sempre para mim, você não é pequena, você não é adolescente, você é um espírito imortal e você tem condições de saber. Então, se vocês tiverem alguma dúvida de que esse workshop será que é bom? Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso e ele deixou marcas indeléveis no meu coração. Gratidão, Edu. Gratidão, doutor Steve. Todos eles foi transformador na minha vida e empoderamento no meu consultório. Né? Tudo, sabe? Minha clientela aumentou muito. E eu vim para um curso, né? Eu tinha as perdas, mas não estava tão focado, né? Como que era. E cheguei aqui, não foi um curso para mim. Na verdade, foi um espaço sagrado, onde eu encontrei pessoas de carne e osso, ou seja, anjos de carne e osso, onde todos tinham uma conexão, um respeito um pelo outro, pela dor do outro. Sabe, era uma conexão de alma, não era... Ninguém ria, ninguém brincava. Era um espaço sagrado para a cura mesmo, a respeito disso. E eu trouxe as perdas minhas, chorei muito pelas perdas, porque eu não pude chorar, porque eu tinha que ser o forte. Eu enterrei 5 irmãos, fiz ritual de 4 irmãos. O 5º não me deram o corpo para me fazer o ritual, mataram e não me deram o corpo. Fiz o ritual do meu pai, da minha mãe, de amigos, sogro, sogra. E tinha que ser forte. Então, na verdade, eu não vivi o luto. E chegou aqui, eu tive tempo suficiente naqueles 2 dias, nesse espaço sagrado que tivemos, para derramar minha alma, para chorar, para despedir, para dizer, eu deixo vocês ir, né? E me sinto sair de uma leveza, né? Ainda no final, né? Aí no final a alegria, a leveza, a espiritualidade, sabe? Foi algo, vamos dizer assim, extraordinário na questão da minha experiência. E eu sei que todos também sentiram isso, pelo menos que estão aqui, puderam expor o quanto que foi bênção, né, para nossas vidas, vamos dizer assim. E eu sei que todos os outros 48 com nós, né, que formavam 48 também, na conexão, na cura, né, na libertação, de tudo o que aconteceu, a gente saiu realmente, no meu caso, né, como foi maravilhoso e gratificante e sagrado, né, deixar essa passagem acontecer de uma forma não muito mental, mas realmente deixar a nossa alma ser limpada, lavada, nosso espírito ficar leve e o nosso corpo ficar feliz. É isso. Obrigado.